Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quem são essas virgens loucas, às quais o Messias se refere nessa parábola? Será aos religiosos? Aos irmãos? A quem? No começo da parábola o Messias deixa claro que essas virgens saíram ao encontro do esposo. Essas virgens representam os irmãos, que saíram da religião, eis o porquê de virgem, são puras, que não estão contaminadas com engano religioso. As mesmas estão indo ao encontro do esposo, o Messias, mas como o esposo demora a vir, todas entram em sono, dormem. Mas o Messias chama a atenção para 5 delas, as chamando de loucas, por não levarem azeite consigo. Mas o porquê delas serem loucas afinal? As lâmpadas representam a fé no Messias, a qual tem por combustível o azeite, simbolizando a palavra ensinada por ele. As virgens prudentes aguardam a vinda do Messias, mantendo sua fé acesa, e guardando a sua palavra. Já as loucas deixam sua fé apagar, não guardando a palavra nem seus ensinos. As virgens loucas não se mantiveram na palavra, não a guardaram, mas ao invés disso a perderam. Isso acontece com muitos que são seduzidos por esse mundo, dão ouvidos a fábulas judaicas, brincam com a palavra, criam heresias e contendas, se envaidecem, temem perante dificuldades e perseguições. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem um maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. Esta parábola do semeador condiz perfeitamente com as virgens loucas, pois a muitos é ensinado a palavra, mas poucos conseguem se manter nela e fazê-la frutificar.
As sementes que caíram no caminho refere-se àquelas a quem a palavra foi tirada devido às doutrinas diabólicas, fábulas judaicas, ensinos deturpados, interpretações erradas da palavra. Essas virgens se deixaram seduzir pelos enganos e excesso de conhecimento de sua insensatez. As que caíram nas pedras refere-se àquelas as quais receberam a palavra, mas perante as dificuldades, perseguições, pressões de familiares e religiosos, sucumbiram por não terem força em si mesmas. As que caíram entre os espinhos refere-se àquelas a quem estava na palavra, mas os cuidados desse mundo, a ganância, amor ao dinheiro e as coisas desse mundo as sufocaram, fazendo-as a esquecerem da palavra e apagar a sua fé, voltando às coisas mundanas. Por fim, as que caíram em solo bom refere-se às virgens prudentes, as que acolhem a palavra à guarda e ainda a faz frutificar, espalhando por todos os lados, proclamando a boa nova e mantendo sua fé acesa. Não basta apenas receber a palavra, é preciso espalhá-la, ensinar a quem está no engano. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabiás que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tens 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Como o próprio Messias alertou, não basta ter conhecimento da palavra, mas é preciso colocá-la em prática, caso contrário se torna um servo inútil como o da parábola. É preciso espalhar a palavra, amar ao próximo, fazer o bem, para que assim seu ramo frutifique. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Mas ao levar a palavra faça isso com amor, paciência, sabedoria e respeito, pois seu irmão está no engano com a mente aprisionada pelos enganos e mentiras dos caídos. Nada de levar a palavra à força, com zombaria, brincadeira, nada de insultos ou chacota com seu próximo, atitudes assim são das virgens loucas, e você só será taxado de satanista ou ateu com tais atos. As virgens prudentes são aquelas que entenderam isso. Que o dragão é Moisés, que a besta é Jesus, e que o falso profeta é Elias. Nada mais é, resumindo os nomes. O nome de Moisés verdadeiro, do demônio, Moisés, é Israel. O da besta é Azazel, Jesus Cristo. E do falso profeta é Ismael. Pronto!
É simples de entender. Todos eles roubaram, mataram e destruíram. Não existe guerra santa. Não existe. Quem matar, assassino, não entra no reino dos céus. Eles estão enganando vocês. Finalizando, as prudentes são aquelas que receberam a verdade, entenderam e estão lá esperando. Aí, tranquilo. São os irmãos que entenderam a verdade. Já estão com a chave da salvação, com a chave da casa de vocês lá em cima, na mão de vocês. E vocês não precisaram pagar nada por isso. Essas são as prudentes. As loucas são esses que escutaram a verdade e estão aí na internet fazendo um monte de palhaçada. Não é pastor evangélico, não. Não é pastor, não. Esses já estão fora, esquece. Não é pastor evangélico, não. Esses, as loucas, estavam no meio da gente. Me chamaram de louco, falaram um monte de coisa. Fazem comércio de todo mundo. Eles não estão nem aí com nada. Estão brincando com a palavra do nosso Pai. Mistura a verdade com a mentira. E vocês estão zombando, fazendo palhaçada na internet aí. Era para estar levando para um verdadeiro. É esses que estão falando. E esses vão ter que dar conta naquele dia. Lembre-se que você também estava no engano e está lidando com pessoas que passaram décadas de engano no sistema religioso. Logo não se deve chegar jogando tudo na cara, zombando, caçoando, brincando com sua religião e crença, mas sim ensinando aos poucos, mostrando as evidências, contradições, levando a palavra sempre com amor e paciência, assim como o Messias e os discípulos faziam. Dê-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Não busque ser mestre de ninguém, ensinando falsas doutrinas, interpretações erradas, profecias, desviando assim do pão puro. Leve apenas a verdade, para que a pessoa siga o verdadeiro Messias, o qual é o único que guiará pelo caminho da verdade. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Não dê ouvido a fábulas judaicas, as quais provêm do próprio Satanás. Não volte ao esterco do judaísmo e nem a qualquer outra religião e nem siga ideias de homens que se desviaram da verdade. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Não busque ser líder, nem se julgue melhor que seu irmão. As pessoas do mundo é que buscam isso. Seja servo de todos. Assim como o mestre ensinou, seja humilde, sirva seu próximo e aí então você será grande perante o Pai. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não crie contendas, discussões, rivalidades, grupos isolados, os quais se tornam ajuntamentos solenes, que não edificam nem levam a palavra ao próximo, mas que servem apenas para interesses próprios, gerar contendas e divisões. É o amor ao irmão, ao próximo. E nada de montar grupinho. Nada de grupinho. Aquele que montar grupinho vai sair fora, vai ser lançado fora. Vocês têm que aceitar até os mendigos que não tem nem roupa. E a obrigação de vocês é vestir os mendigos e dar comida para eles e ensinar para eles a verdade. É o amor ao irmão, ao próximo. E nada de montar grupinho. Nada de grupinho. Aquele que montar grupinho vai sair fora, vai ser lançado fora. Nisto, porém, que vou dizer-vos não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vos dissensões, e em parte o creio. Essas são as virgens loucas, os irmãos que não se firmam na palavra, mas a distorce com excesso de conhecimento, a troca para as coisas do mundo, a teme por causa de pressões, se orgulha e não a divide com o próximo, a confunde com fábulas judaicas e ensinos mundanos,
A perdem por usarem para o lucro, fazer piada, brincadeiras, e quando se derem conta que a perderam e sua lâmpada se apagar, correrão atrás, mas dessa vez será tarde, sofrerão para conseguir azeite em meio à tribulação. Seja prudente, guarde a palavra e a coloque em prática, ame ao próximo e ensine-a com amor, paciência, humildade e mansidão, aos que a aceitarem e guarda-la esses encontrarão a salvação. A vocês virgens loucas a quais foram dado a palavra, saiam de sua imprudência e volte ao caminho da verdade, guarde o azeite pois o mestre se aproxima, a quem foi dado mais será cobrado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.